graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, neste domingo, dia 21 de junho de 2020, e juntos termos a oportunidade de adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que você possa compartilhar o link deste culto com seus amigos, familiares, colegas, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus conosco nessa noite. E neste momento eu quero, como costume da nossa igreja, orar pelas crianças. Então, você, criança que está aí na sua casa, junto com os seus familiares, com seu papai, com a sua mamãe ou com algum parente, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vocês são extremamente importantes para a nossa igreja. Estamos com muita saudade de vocês. E mesmo vocês aí na casa de vocês, nós queremos orar por vocês, pedindo para que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, para que vocês continuem recebendo a palavra de Deus no coração de vocês. Então eu quero convidar você, irmãos, aí na sua casa, juntamente com as crianças, para que nós possamos juntos nos dirigir a Deus em oração neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e de orarmos, Senhor, pelas crianças que o Senhor confiou a nós, Igreja Batista de Jerusalém. Eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas crianças, Senhor, e que elas possam desde já receber o reino de Deus na vida delas. Nós sabemos da importância de ensinar a tua palavra para as nossas crianças, para que elas possam conhecer de ti e desde pequeno, Pai, o mais rápido possível, decidirem por andar contigo. Assim, nos ajude a cumprir com o nosso papel. E para com as crianças, abre a mente, Deus, e o coração de cada uma delas para que elas possam receber a Tua palavra e desde já se converterem a Ti, confessando o Senhor como Salvador das suas vidas. Nós abençoamos as crianças com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que elas sejam abençoadas poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Eu quero convidar você, juntamente comigo e junto com toda a igreja, para que possamos louvar e adorar ao nosso Deus. A paz do Senhor. É muito bom nós podermos mais esse momento de louvor, de adoração. E queria que você pudesse refletir em uma pergunta. O que Jesus é para você? O que Jesus significa na sua vida? Que em cada cântico que nós cantarmos aqui, você possa ver e poder testemunhar desse Deus que é poderoso, que é único e que é verdadeiro. Nós muitas vezes tentamos fazer as coisas do nosso jeito, ou buscamos a paz ou a alegria em tantas coisas, mas Jesus é a verdadeira paz. Jesus é a verdadeira alegria, e é nele que nós podemos confiar, é nele que nós podemos crer que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E em cada canção você possa cantar isso a Ele. Fala: Jesus, o Senhor é meu inspirar, o Senhor é meu pão, o Senhor é tudo que eu preciso. Que essa seja a nossa canção, que esse seja o nosso espírito, todos os dias, realmente crendo que Deus tem que ser e será o único Senhor em nossas vidas, todos os dias. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão,
Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
e te glorificar. Tu és pra mim meu maior tesouro. Tu és pra mim riqueza sem fim. Tu és pra mim fonte de vida. És meu maior amor. Tu és pra mim meu maior tesouro. Tu és pra mim riqueza sem fim. Tu és pra mim fonte de vida. És meu maior amor. És meu maior amor. És meu maior Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre em será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre em será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre em será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. E Deus liberta, e vem será, sou filho de Deus, sem eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória a Deus, irmãos. Vamos passar agora o nosso momento de oferta. E eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, que diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Glórias a Deus. Eu, irmão, gosto muito desta palavra. Ela traz para nós o resultado da generosidade, através de um bom exemplo de um discípulo do Senhor. Como nós podemos ver nesse texto, ali naquela igreja de Atos, que é a igreja primitiva, o texto no verso 34 fala que não havia pessoas necessitadas. E tinha uma razão para que não existisse pessoas necessitadas naquele meio. Porque aquelas pessoas que tinham mais recursos financeiros ofertavam esses recursos para ajudar aqueles que tinham menos. E um exemplo que o texto nos traz é justamente o nosso irmão Barnabé. O texto fala que no verso 36 que ele vendeu uma de suas propriedades, pegou o dinheiro, trouxe aos pés dos apóstolos para que esse dinheiro pudesse ajudar aqueles que necessitavam. E é dessa forma, irmãos, que eu creio que nós precisamos viver. Nós precisamos ter esse ambiente de generosidade no nosso meio, para que nós possamos ser capazes de ajudar uns aos outros. Nós temos muito que se orgulhar da nossa igreja, pelo cuidado que nós temos com os missionários, pelo cuidado que a gente tem com a gestão financeira aqui na nossa igreja, e também com o alcance que nós temos tido em ajudar os irmãos que estão passando por necessidade. E nós precisamos continuar dessa mesma forma. E para continuar é importante que a gente tenha essa generosidade no coração. Então eu quero encorajar você para continuar trazendo seus dízimos, continuar trazendo as suas ofertas, para que dessa forma nós possamos agradar a Deus, porque o Senhor nos aconselhou que fizéssemos isso, e desta forma continuar assistindo e abençoando aqueles irmãos que por alguma situação específica esteja passando por necessidade.
E certamente, quanto mais ofertarmos, mais o Senhor irá nos abençoar. Eu quero te encorajar você trazer os seus dízimos e as suas ofertas através de depósito na conta da igreja. Você deve estar visualizando os dados bancários da igreja, caso você opte em fazer uma transferência bancária. E você também tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas também aqui na nossa igreja. O pastor Saulo e o pastor Beto, especificamente os dois, eles têm estado aqui na igreja durante a semana, então você pode se conectar com eles através de mensagem, através de um telefonema e agendar um horário para trazer o seu dízimo e a sua oferta. O importante, irmãos, é que nós possamos continuar ofertando na casa do Senhor, trazendo os nossos dízimos na casa do Senhor, e dessa forma nós continuaremos abençoando as famílias da nossa igreja. Eu quero orar por você para que Deus continue nos abençoando como igreja com os dízimos e com as ofertas. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e ver exemplos tão bons como esse de Barnabé, alguém que tinha recursos financeiros em abundância e, fazendo parte daquele corpo de Cristo, entendeu que aquele recurso adicional que ele tinha, ele poderia dividir com aqueles que tinham falta. E essa generosidade, Pai, que nós queremos ter entre nós também, aqueles que têm mais podendo dividir com os que têm menos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática essa palavra, para que da mesma forma, Pai, que estava acontecendo naquela igreja em Atos dos Apóstolos, possa acontecer na nossa, onde não venha a existir irmãos que tenham falta de coisa alguma. Nos ajuda, Pai, nós cremos que o Senhor é bondoso, poderoso, e cabe a nós cumprirmos essa palavra para fazer com que toda a nossa igreja seja assistida neste momento. Que o Senhor possa também abençoar e cuidar dos irmãos que estão empregados, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, como também que o Senhor possa suprir as necessidades daqueles que estão desempregados, para que eles possam receber de Ti portas de emprego. Nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que tem nos dado sabedoria para administrar os recursos financeiros que têm sido colocados em nossas mãos. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Enfermos, livrando os cativos, era chegado o
Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória a Deus, irmãos. Neste momento vamos passar ao momento da palavra, que consideramos o momento mais importante aqui da nossa igreja. E eu quero convidar você aí na sua casa para que juntos possamos orar ao Senhor e pedir para que Deus fale conosco, fale ao nosso coração e assim possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento na Tua presença pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em mãos. Sabemos que ao redor do mundo muitas pessoas, ó Pai, não têm essa liberdade de culto que nós temos. Tantas outras, ó Pai, não têm os recursos que nós temos, ó Pai, como a palavra de Deus em papel, a palavra de Deus digital, e tantos lugares do mundo os cristãos passando por perseguições, escondidos, e ainda assim lutando para dividir a palavra do Senhor com aqueles que ainda não te conhecem. Nos ajude a valorizar a Tua palavra, Pai. Nos ajude a valorizar este momento de pregação, este momento que nós podemos, Senhor Jesus, que nós temos essa liberdade de culto, que nós temos esses recursos digitais e que nós podemos, ó Pai, dedicar um tempo para estudar a Tua palavra. Que ela possa transformar as nossas vidas hoje, novamente, e que possamos, ó Pai, depois de ouvir o Teu conselho, colocar em prática a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: não desanime da sua vida cristã. Não desanime da vida cristã. E eu quero então convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, por alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero repetir o versículo 2 com você. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, essa carta de Hebreus que nós estamos lendo, ela é uma carta que ele foi escrita para um grupo de judeus cristãos convertidos que viviam fora da Palestina, os chamados da diáspora. E esses irmãos judeus convertidos que viviam fora da Palestina estavam passando por um período de perseguição, um período de perseguição extremamente severa. E muitos deles, infelizmente, estavam pensando em abandonar a fé. Alguns abandonaram a fé por completo e outros abandonaram a fé voltando para o judaísmo e para as práticas religiosas judaicas. Então, o autor de Hebreus, ao saber disso, desse desânimo, dessa tristeza e desse desejo de abandono que estava existindo entre esses judeus cristãos por causa da perseguição, então ele escreve essa carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos para que eles continuassem, para que eles não desistissem e para que eles não parassem e não abandonassem a sua fé. E como tema principal dessa carta de Hebreus, o autor ele descreve que Jesus Cristo ele era superior. Ele coloca Jesus Cristo como superior aos anjos, superior a Moisés, superior também a Arão, que era um sacerdote, e superior aos sacrifícios que eram feitos, que a gente pode ver descrito lá no capítulo 10. Então ele traz a ideia de que Jesus Cristo é superior a tudo isso. E por isso eles deveriam continuar com Cristo. Por isso que eles deveriam não desistir e não desanimar e persistir seguindo o Senhor Jesus, mesmo diante daquela perseguição. Podemos imaginar que a situação não estava sendo fácil, porque imaginem vocês que aqueles judeus convertidos estavam longe de casa, longe da tua terra natal, e passando por severa perseguição, restrição de coisas, e por isso estavam querendo desanimar e abrir mão da sua fé. Então aquela carta de encorajamento estava vindo num momento muito importante para que eles não viessem a desanimar. E quando a gente mergulha especificamente nesse texto, no capítulo 12, a gente pode ver que os primeiros versículos do capítulo 12, eles são uma continuação do contexto do capítulo 11, onde nós podemos ver a história, bem resumida, logicamente, dos heróis da fé, onde passa por homens como Abraão, Isaac, Jacó, José, Jefté, Gideão e tantos homens que Deus atuou de uma forma poderosa, em momentos diferentes, em contextos diferentes, e todos eles, mesmo em situações diferentes, contextos diferentes, em épocas diferentes, Deus atuou de uma forma tremenda e eles tiveram fé no Senhor. Nós podemos citar, por exemplo, o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 32, que diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, as quais a fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Interessante que a gente vê que o capítulo 12, então, ele entra como uma continuação, os primeiros versículos do capítulo 12, como uma continuação de todo o capítulo 11. E por isso que ele começa dizendo assim, portanto. E aí, na continuidade disso, a gente vê que o autor de Hebreus, ele traz uma ilustração, comparando a vida cristã a uma maratona. Ele compara, então, a vida cristã a uma maratona. E a maratona, ela era uma competição atlética muito comum nos dias nas quais aqui está descrevendo a palavra de Deus.
E ele então, por isso que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no capítulo 1, no próprio capítulo 12, no verso 1, que ele fala algumas expressões. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Justamente porque ele está fazendo uma ilustração da vida cristã como uma maratona. Mas especificamente no versículo 1, logo no início, ele fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, quem são essas testemunhas, irmãos? Essas testemunhas seriam os heróis da fé que estão sendo citados no capítulo 11, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Gideão, José, Samuel. São homens e mulheres também, que algumas mulheres citadas, como Raabe, por exemplo. Temos Débora também, que era uma juíza, que são exemplos inspiradores para aqueles irmãos em Hebreus, para que eles não desistissem e não abandonassem a fé. Esse era o motivo que eles foram citados, para justamente serem fontes de exemplos inspiradores, para que aqueles irmãos persistissem e não abandonassem a sua vida cristã. E realmente, homens que, como diz o versículo 35 do capítulo 11, nós podemos citar aqui, por exemplo, capítulo 11, versículo 35, parte B. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses, então, são o que nós chamamos de heróis da fé. E eles são citados aqui como testemunhas. Não que eles estão no céu olhando e observando para nós como nossos intercessores. Não é nada disso. Mas eles são citados aqui como exemplos inspiradores, para que aqueles irmãos, ao lerem as histórias daqueles irmãos, pensassem: puxa, eu estou passando uma tribulação grande aqui. Mas teve outros homens de Deus e mulheres de Deus que também passaram por grandes tribulações e mesmo assim não desistiram. Então era um estímulo para eles. E depois, na continuidade, ele traz um conselho. Ele fala: livrem-se, livrem-nos, livremo-nos. Olhem aí, na continuidade do versículo 1, a parte B. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Se a gente olhar essa palavra livremo-nos, ele traz a ideia de abandonar ou rejeitar alguma coisa. Algo que nós temos e que a gente precisa rejeitar ou que a gente precisa abandonar. E a primeira coisa que ele fala é que a gente tem que rejeitar ou abandonar tudo que nos atrapalha. E interessante essa palavra porque ela traz uma ideia de um peso. Mas não é um peso externo, é um peso interno, como se um corredor, alguém que praticasse a maratona, que é a ilustração que o autor está usando, como se essa pessoa estivesse com sobrepeso. E por causa desse sobrepeso, ela teria dificuldades para ter um bom desempenho na sua corrida. Então ele deveria treinar bastante, se esforçar bastante, intensamente, para eliminar esse sobrepeso e poder ter uma ótima performance na corrida. Isso é interessante porque a gente percebe que, para quem gosta e quem pratica esportes, sabe que quando a gente está sendo desafiado no nosso dia a dia na prática de esportes, o sobrepeso pode nos atrapalhar. E qualquer tipo de sobrepeso. Mas justamente ele comenta que esse sobrepeso, nas questões espirituais, que não necessariamente são pecados, mas eles vão atrapalhar o nosso desempenho na nossa corrida.
Então ele estava falando para aqueles irmãos hebreus, olha, tem coisas que não são necessariamente pecados, mas elas podem atrapalhar a sua vida cristã, porque a nossa corrida se traduz como vida cristã. Então você precisa eliminar esse sobrepeso. E depois ele fala, tudo que nos atrapalha é o pecado. O pecado a gente sabe que atrapalha mesmo, porque o pecado é tudo aquilo que faz oposição a Deus. Deus tem um plano perfeito para todos nós seres humanos, e o alvo de Deus para nós é que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, e esse é o alvo. Então toda vez que a gente não atinge o alvo, ou que a gente desobedece a palavra de Deus, não atingindo o alvo, nós cometemos pecado. E é muito sério viver pecando, ou cometer pecado e achar que está tudo normal, porque isso é terrível. Porque quando a gente comete pecado, a gente se coloca em oposição contra Deus. Terrível coisa é a gente se colocar em oposição contra Deus. Ninguém irá prevalecer, né? Imagine você ou eu nos colocando contra Deus e falando, Deus fala, faz A, faz uma coisa, faz a letra A, e você vai lá e fala, não vou fazer a letra A, eu vou fazer a letra B, porque eu quero fazer a letra B. E você faz completamente diferente daquilo que Deus pediu para você fazer. E Deus tem os mandamentos, e Deus nos deixou os mandamentos, como aqueles irmãos em Hebreus tinham os mandamentos. E o apóstolo, e aqui a pessoa que escreveu a carta de Hebreus disse para eles, olha, rejeita, se livra, abandona, além das coisas que atrapalham, tudo que é pecado na sua vida, tira fora isso. Não se coloque em oposição a Deus, porque isso vai atrapalhar também o desempenho, o seu desempenho na sua maratona, que é na sua vida cristã. E aí, na continuidade, ele fala, então ele trouxe 2 conselhos de coisas que deveriam ser removidas, que eram tudo aquilo que atrapalhava, que era o sobrepeso e mais o pecado, e agora ele traz um conselho de algo que deveria fazer. Então ele fala, olha, durante essa corrida, que você vai correr com perseverança, a corrida que te foi proposta, ou seja, a sua vida cristã, comparando a vida cristã a uma maratona, ele fala assim, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí eu quero destacar com você, tendo olhos fitos em Jesus. E aqui ele traz a ideia de você estar focado em Jesus, de você estar olhando somente para Jesus, como aquele corredor que está correndo uma maratona e ele está focado única e exclusivamente em chegar no final de uma corrida, de chegar no final e conquistar o prêmio, de conquistar a medalha. Esse é o objetivo. Então ele fica correndo aquela maratona extremamente focado no seu objetivo. E ele coloca aqui que aqueles cristãos deveriam ficar focados. Mas em quê? Em Jesus. Somente em Jesus. E faz todo sentido, porque quando nós olhamos os capítulos anteriores, o autor de Hebreus vem descrevendo que Jesus é superior, Jesus é superior, Jesus é superior, superior a Moisés, superior a Arão, superior aos anjos. E aqui ele coloca, esse Jesus que é superior, não abandone esse Jesus. Não desista desse Jesus. Pelo contrário, fiquem firmes nessa corrida. Fiquem firmes e continuem focados, única e exclusivamente em Jesus. E essa palavra fitos traz a ideia de estar focado, de estar concentrado e justamente estar focado de forma exclusiva. Ou seja, eu vou focar em algo, deixando de olhar para qualquer outra coisa. Nós sabemos que temos alguns irmãos e algumas pessoas, de modo geral, que têm a capacidade de ficar vendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Talvez hoje algo que é comum as pessoas estarem na frente do celular, na frente da televisão e na frente do computador ao mesmo tempo. Eu não sei como isso é possível porque eu mesmo não consigo. Não sou capaz. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E justamente o que o autor de Hebreus está falando para aquele grupo é: fiquem fixos, focados apenas e exclusivamente em Jesus. Tire a concentração, tire o foco, tire a atenção de qualquer outra coisa. Foco somente em Jesus. Esteja focado em Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, o autor de Hebreus ele traz essa visão da vida cristã
com essa ilustração da vida cristã ser como uma corrida de maratona. Que precisamos, que era uma corrida longa, uma corrida que vai demandar muito esforço e muita dedicação. E o que nós podemos trazer como palavra de Deus? O que essa palavra nos ensina nessa noite? Que nós podemos observar, irmãos, estudando esses 3 textos, que é a palavra de Deus para nossas vidas, nessa noite é que, por mais difícil que seja, e por mais difícil que esteja a nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos continuar correndo. Nós precisamos continuar lutando, nós precisamos continuar nos esforçando. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar correndo, focado continuamente em Jesus. Focados em Jesus. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos desanimar. As lutas podem estar nos pressionando, as tribulações, as dificuldades, a ansiedade do futuro, o estresse do momento. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar lutando na nossa vida cristã. Nós precisamos continuar correndo na nossa vida cristã. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente não pare, que a gente não desanime. O texto diz que nós devemos correr com perseverança. E a palavra perseverança, ela traz a ideia de paciência. E a paciência, ela se traduz como algo que nós somos capazes de suportar injúrias de outras pessoas. Então, nessa corrida da nossa vida cristã, que nós precisamos continuar concentrados, focados e dedicados em Jesus, é certo que nós iremos passar por lutas. E a Bíblia mesmo fala, em diversas passagens, em contextos diferentes, com personagens diferentes, que na nossa vida cristã nós passaremos por lutas, passaremos, mas nem por isso devemos desanimar e desistir. A Bíblia também fala que na nossa vida cristã, que é como essa corrida de maratona, nós precisamos também ser dedicados, porque numa corrida, em qualquer tipo de competição, exige de cada um de nós que nós sejamos dedicados. E como crentes, na nossa vida cristã, nós também teremos que nos dedicar. Nos dedicar à oração, nos dedicar à pregação do Evangelho, nos dedicar à leitura da Palavra de Deus. Vai exigir de nós dedicação. A gente precisa se dedicar. Como também vai exigir de nós que a gente fique concentrado, que a gente fique focado, porque virão tantas situações para nos distrair, para roubar a nossa atenção, para nos desviar daquilo que é o caminho verdadeiro, daquilo que é a mensagem correta, colocando outras coisas no nosso caminho para nos desviar do que é importante. E aí, quando a gente menos percebe, nós estamos tirando os nossos olhos de Jesus e colocando os olhos em outros lugares. E o Senhor se preocupa com cada um de nós, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Mas é importante que nós estejamos focados. Mas além das lutas que teremos que enfrentar, da dedicação que se espera de cada um de nós, é certo, irmãos, se nós perseverarmos nessa vida cristã, que é como uma maratona, nós iremos ver a recompensa e nós iremos desfrutar da recompensa. E a recompensa da palavra de Deus para aqueles que perseveraram numa vida cristã, que trataram a vida cristã como uma maratona, que precisaram ficar firme, vai ser a eternidade com Cristo Jesus. Como alguns que estavam entre nós já devem estar desfrutando dela. E glórias a Deus por isso. Portanto, irmãos, a palavra de Deus para as nossas vidas é: não desanime, por mais difícil que esteja, não desanime, não pare de lutar, continue lutando, continue se esforçando, continue correndo, porque é o que o Senhor espera de cada um de nós. Nessa nossa vida cristã, nessa nossa caminhada, teremos lutas, teremos dificuldades, teremos provações, vai exigir da gente esforço,
vai exigir da gente dedicação. O Senhor requer que tenhamos paciência para aguentar as injúrias e as ofensas que teremos ao longo da nossa caminhada, mas nada disso deve nos impedir de continuar. E no final dessa caminhada, nós teremos a recompensa da palavra, nós teremos a recompensa que a palavra de Deus nos promete, que é passar a eternidade com o Senhor Jesus. Como diz o texto bíblico, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Já está proposta, já foi colocado diante de nós. O que nós precisamos agora é continuar correndo com perseverança. Continuar correndo com perseverança. Olhos fixos em Jesus, exclusivo em Jesus. Eu preciso me concentrar em Jesus. Sobre qualquer assunto, sobre qualquer conselho, eu preciso me concentrar em Jesus. Porque é em Jesus que eu vou obter toda e qualquer orientação para qualquer coisa que eu tenha que buscar e fazer na minha vida. Puxa, pastor, mas a minha vida cristã tá difícil. Tá difícil. Eu digo para você, se você se desconcentrar nesse momento, começar a olhar para outros lugares, talvez vai ficar mais difícil ainda. O que eu faço agora, neste momento? Estamos passando por esse período de pandemia, eu não sei o que fazer, eu estou preocupado, estou tenso, estou ansioso. O que eu faço? Eu digo para você, irmão, continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus, fixe em Jesus. E olhar para Jesus exige que você tire os olhos de outras coisas. Tire os olhos das pessoas, tire os olhos das redes sociais, tire os olhos muitas vezes de você mesmo, dos seus medos, das suas preocupações e se concentre apenas em Jesus, porque essa é a melhor decisão que nós vamos fazer para as nossas vidas. A nossa vida cristã precisa continuar. Nós estamos numa maratona espiritual, irmãos, e a nossa vida cristã precisa continuar. Portanto, continue correndo, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E colocando em prática essa palavra, como nós podemos garantir que nós continuaremos, que nós iremos continuar com paciência, correndo essa corrida que o Senhor nos propôs. Ou seja, que a nossa vida cristã vai continuar, independente da luta, da tribulação que a gente tenha que enfrentar, das dificuldades que nós teremos pela frente e que nós sabemos que precisamos nos esforçar e que no final de tudo isso, dessa corrida lá no fim, nós teremos a recompensa de estar com o Senhor. O que eu preciso fazer enquanto essa corrida está acontecendo? O que eu preciso fazer? A primeira coisa, nós precisamos buscar inspiração na palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para continuar como bons atletas ou como bons maratonistas espirituais, maratonistas de Cristo, que vão continuar independente da luta, da tribulação, do contexto que a gente tem que enfrentar. Primeira coisa, nós precisamos buscar inspiração na palavra de Deus. Como nós vemos, ele fala que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ele está fazendo menção aos heróis da fé citados no capítulo 11. E como nós lemos, e eu quero ler novamente com vocês, fala de histórias maravilhosas, histórias incríveis de Moisés, de Isaac, Jacó, José, Abraão. Tanto que o primeiro versículo do capítulo 11, antes de descrever o que esses homens e mulheres fizeram, fala, justamente ele traz a definição do que é fé, que ele fala, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E a partir daí ele começa a descrever como a fé agiu através da vida desses homens em contextos completamente diferentes uns dos outros, mas nós vemos o atuar maravilhoso de Deus. E da mesma forma que aqueles irmãos hebreus receberam a carta e a história desses homens foram inspiração para eles, essas histórias, e não apenas essas histórias contadas no capítulo 11 de Hebreus, mas como toda a palavra de Deus, todas as histórias devem ser fonte de inspiração
para a nossa vida, para a nossa fé. Irmãos, tantas histórias maravilhosas de coisas poderosas que Deus fez, que devem nos encorajar todos os dias a continuarmos, independente dos problemas e das dificuldades que nós temos que enfrentar. Recentemente conversávamos, eu com o pastor Júlio, falando de alguns textos marcantes que a palavra de Deus compartilha conosco e que às vezes a gente não se atenta da profundidade. Quando você para pensar no que aconteceu com Daniel na cova dos leões, que ele orou para que Deus livrasse ele daquela situação que estava por vir, e Deus não livrou ele da cova dos leões, e ele foi lá para dentro da cova dos leões. E ele continuou confiando em Deus, e Deus fez com que ele lá dentro, passando a noite toda, nada o acontecesse. Se poderíamos citar aqui também Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha, e nem com o cheiro do fogo saíram lá de dentro. E eles falaram claramente para Nabucodonosor que não iriam se dobrar diante da estátua, independente de Deus livrar eles da cova dos leões ou não. Ou seja, o que eles falaram foi assim: independente se a gente vai ficar vivo ou ficar morto, para nós pouco importa, mas nós não iremos nos dobrar diante dessa estátua. E essas histórias precisam realmente nos inspirar. Não são apenas histórias bonitas para que a gente tenha o conhecimento delas, mas para que isso possa fortalecer a nossa fé, para que em diversos momentos nós possamos recorrer e nos lembrar da palavra, e que isso nos ajude a ficar de pé na nossa vida cristã, para que na nossa maratona espiritual a gente continue crendo que o Senhor, o mesmo Deus que agiu na vida desses homens, estará agindo na nossa vida também. Nós precisamos, irmãos, para isso, por isso eu recomendo você, leia a Bíblia. A gente roda e volta a falar sempre da mesma coisa, cai sempre na mesma aplicação, né? Leia a Bíblia, irmãos, para que você possa conhecer a palavra de Deus e essas lindas histórias. E aí você possa conectar essas histórias, o que foi sucesso, o que foi fracasso, baseado na palavra de Deus, e aplicar na sua vida. É assim que a gente cresce espiritualmente. Puxa vida, o que fazia Daniel? Puxa, Daniel orava 3 vezes ao dia. Puxa, então a palavra de Deus me recomenda que talvez eu possa orar 3 vezes ao dia. Talvez eu vou orar 4 então, porque se Daniel se deu bem orando 3, então eu vou orar 4, eu vou orar 5. Mas aí principalmente a disciplina da oração e tantas coisas maravilhosas que nós vemos na palavra de Deus para nos inspirar, irmãos, a continuarmos correndo nessa nossa maratona espiritual. O segundo ponto que eu quero destacar é abandonar aquilo que nos atrapalha. E é interessante que, como foi explicado no começo dessa mensagem, aqui no original ele está tratando um sobrepeso, ou um excesso de peso que aquele corredor que vai correr uma maratona ele tem. Então, antes de ir para a corrida, para essa maratona, ele vai treinar muito para eliminar aquele sobrepeso. Então não é simplesmente fazer uma dieta. Talvez a dieta faria parte, né, da estratégia dele para perder o sobrepeso. Mas ele traz a ideia de fazer muito exercício para eliminar aquele sobrepeso. E como que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Quais são as coisas que talvez não seja configurado como pecado, mas atrapalha a nossa vida cristã? Atrapalha a nossa corrida espiritual? O que nos atrapalha? Tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E justamente por não ser ou por não ter o rótulo de pecado, acaba nos atrapalhando muito mais até que pecado. Algumas coisas que eu citei aqui como amizades, amizade do mundo, amizade de pessoas que podem nos afastar do Senhor ao nos aproximar do Senhor. Cansei de ver amigos, colegas, que se afastaram da igreja por causa de amizades. Amizades que sempre convidavam os irmãos para fazer alguma coisa no horário do culto, ou num horário que o irmão deveria estar se dedicando para o Senhor. E essa pessoa não falava não, fraca na fé, acabava aceitando o convite, e quando ela parava para prestar atenção na vida dela, já fazia alguns dias que estava longe do Senhor. Ambientes, alguns ambientes que são terríveis,
ambientes que não se fala da palavra de Deus, pelo contrário, falam outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Tanto que lá no Salmo 1 já alerta sobre isso, que nós não devemos ficar no meio da roda dos escarnecedores, ou seja, em ambientes que não nos edificam, ambientes que mais nos afastam do Senhor, coisas que ocupam o nosso tempo. Quantas coisas ocupam o nosso tempo? E ocupam um tempo que poderíamos estar dedicando ao Senhor. Quantos irmãos, que comentam isso, puxa, eu não me atentava para isso, mas acabava gastando um super tempo com tantas outras coisas e na hora de orar não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para ficar com a minha família e fazer um devocional. São coisas que nos atrapalham. A gente fala muito, por exemplo, de redes sociais, de assistir uma série. Não tem nada de mal assistir uma série no Netflix, você ter a sua rede social, mas precisa ter controle. Quantos irmãos estão colocando todo o seu tempo disponível nessas coisas e depois não tem tempo para colocar para a palavra de Deus, para ter um momento com o Senhor, para ter um momento de oração, de leitura bíblica? Isso são coisas que atrapalham. Ou podemos chamar, isso são sobrepeso, que vão atrapalhar o seu desempenho espiritual na sua vida cristã. E nós precisamos tomar cuidado com isso. São coisas sutis, irmãos. E tantos outros hábitos. A gente acaba tendo um hábito dentro de casa, um hábito no trabalho. E esse hábito mais nos inclina para as coisas do mundo do que nos inclina para as coisas de Deus. E a gente precisa tomar cuidado. Você precisa fazer um diagnóstico da sua vida e fazer um listado. O que eu tenho na minha vida que me afasta ou me aproxima de Deus? Te aconselho você colocar num papel. Fizemos esses dias esse exercício em casa. O que me afasta e o que me aproxima de Deus? Desde um programa de esporte, desde um jogo de futebol, que eu gosto, por exemplo, que eu gosto muito de esporte, como eu comentei com vocês, desde uma série no Netflix que muitos gostam de assistir, desde o acesso a redes sociais, desde um programa de televisão, dentre um jornal, dentre o tempo, muitas vezes o trabalho, o tempo que dedica para o trabalho. São coisas, o que me afasta e o que me aproxima. Se você fizer esse exercício, isso vai ajudar você a identificar o que é que está te atrapalhando de você, no seu desempenho espiritual como um corredor. Você está na sua caminhada cristã e às vezes você está lá, puxa, eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo exausto. Por que você está se sentindo assim? Por que você não está se sentindo com aquele vigor espiritual, cheio de saúde espiritual? Talvez tenha alguns sobrepesos aí na sua vida espiritual que você precisa eliminar. Então nós precisamos agir, irmãos, porque essa é a vontade de Deus para nós. E o terceiro ponto é, além de buscar inspiração na palavra de Deus, através dos heróis da fé, além de abandonar aquilo que nos atrapalha, aquele sobrepeso, a terceira coisa é abandonar o pecado. E pecado, irmãos, a gente precisa realmente arrancar fora, tirar fora da nossa vida. E aí, de novo, é necessário fazer um diagnóstico. Porque o pecado, irmãos, Deus tem um plano perfeito para nós, como tinha para aqueles irmãos judeus, cristãos convertidos. Deus quer que a gente fique firme, de pé, que nós sejamos saudáveis espiritualmente. Mas se a gente abrir a nossa vida para o pecado e deixar o pecado se alojar na nossa vida e se tornar uma prática regular, a gente vai ficar doente, enfermo e nós vamos morrer espiritualmente. Porque o pecado nos coloca em oposição contra Deus. Deus de um lado e nós do outro. Quando a gente decide pecar e viver no pecado, na verdade nós estamos decidindo ficar em oposição contra Deus. Isso é muito sério. Como se nós pudéssemos enfrentar a Deus e nós não podemos. E é terrível. E nós vemos em toda a palavra de Deus que obedecer a Deus ou cometer pecado era fator de sucesso ou de fracasso. E é certo que iremos fracassar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, se nós não formos severos e radicais com o pecado.
Portanto, eu encorajo cada um de vocês, irmãos, como eu também, nós precisamos olhar para a nossa vida e arrancar fora tudo que é pecado na nossa vida. Tudo que é pecado. Nós não podemos, irmãos, aliviar com o pecado, nós precisamos ser rigorosos com a gente mesmo. Nós não podemos errar o alvo. Nós precisamos, de verdade, deixar com que o plano perfeito de Deus seja executado nas nossas vidas. E o plano perfeito de Deus é que a gente obedeça aos seus mandamentos. Esse é o alvo que o Senhor colocou para mim e para você. E nós precisamos simplesmente colocá-lo em prática. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 4, verso 25 em diante, que ele descreve de forma muito prática alguns aspectos do pecado. O que é uma vida de pecado e o que é uma vida sem pecado ou uma vida transformada pelo Senhor Jesus. E ele fala assim, lá em Efésios 4, 25 em diante, ele fala assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Isso é um exemplo claro. A mentira é pecado, está escrito. Então, eu como crente, o que eu faço? Eu não vou mentir, porque se eu inserir a mentira na minha vida, isso vai atrapalhar o meu desempenho na minha vida espiritual. E nessa corrida de maratona, essa corrida longa, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, e aí eu vou fracassar. E uma pessoa que está com os olhos fixos em Jesus, ela não vive pelo pecado. E aí ele continua, ele traz mais outros elementos, ele fala assim, olha, o que furtava não furte mais, como está escrito no versículo 28, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Olha, aquele que roubava já não rouba mais, e além de não roubar, ele vai trabalhar, e o que ele ganha, ele divide com quem não tem. Olha que bênção, isso é o fruto da transformação da palavra de Deus na vida do ser humano. Isso é tremendo. E nós precisamos deixar a palavra de Deus agir assim. Por isso, o pecado precisa ser abandonado para aqueles que confessaram Jesus. E como a gente vai saber o que é pecado ou não? De novo, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos e sabendo exatamente o que os mandamentos nos ensinam. O que o mandamento diz que devemos fazer e o que o mandamento diz que nós não devemos fazer. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Portanto, irmãos, eu gosto muito, já falei para vocês diversas vezes, gosto demais dos heróis, dos reformadores, dos homens que participaram da reforma protestante. Histórias maravilhosas de pessoas realmente que tinham amor pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Podemos citar John Wesley, que mesmo na adolescência investia todo o tempo que tinha para reunir os amigos, os colegas que tinham o mesmo compromisso e amor para com Deus, para estudar a Bíblia e orar. Me impressiona muito quando fala que numa noite de Ano Novo, que é um dia festivo para tantos, eles decidiram então dedicar aquela madrugada, que eles poderiam celebrar com os amigos, e não teria nada de errado nisso, mas eles decidiram dedicar uma madrugada em oração a Deus. E tiveram experiências maravilhosas. E a gente precisa buscar isso. Buscar termos as nossas experiências com Deus. Buscarmos este amor ao Senhor, este amor incondicional. Porque é esse tipo de coisa que vai nos sustentar dia após dia. A nossa caminhada cristã, até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que o Senhor decidir nos levar desta vida adiante, nós não sabemos quando. Mas o que nós sabemos é que a nossa vida cristã é uma maratona. Nós estamos correndo, e essa é a nossa vida cristã. E nós precisamos continuar de pé. Nós precisamos continuar. As lutas virão. Eu gosto sempre de citar que as lutas, elas vêm, daqui a pouco vão embora, daqui a pouco vêm outras, e daqui a pouco vêm outras ainda maiores, daqui a pouco passa e vai embora, a gente tem um momento de refrigério.
Como diz lá no Salmo 23, refrigera a minha alma. Daqui a pouco Deus vai lá e refrigera a sua alma. Daqui a pouco Deus vai lá e te manda para o vale da sombra da morte. Depois ele refrigera de novo. Aí depois ele te coloca lá num banquete na frente dos seus inimigos. Depois você volta para o deserto. E assim vai ser a nossa vida. Até o dia que Jesus voltar. Essa é a vida cristã. E essa é a maratona que nós iremos viver. O ponto é o que a gente precisa fazer para continuar e não desanimar e não desistir. O primeiro que eu volto a dizer para você, meu irmão, não desista. Não pare de lutar. Não pare de se esforçar. A vida cristã é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Mas você precisa aguentar firme. Como fala no final do versículo 3, ele fala, não desanimem, não fiquem cansados. Como ele fala no próprio capítulo 11, esses homens passaram pelas mesmas dificuldades, ou dificuldades ainda maiores, e eles não desanimaram, eles continuaram na vida cristã. E nós devemos fazer o mesmo. Eu preciso fazer o mesmo, você precisa fazer o mesmo. Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 10, ele fala que as lutas e as tribulações são para nos aperfeiçoar. Nós seremos provados para sermos aprovados. Quem não quer ser aprovado? Você quer ser aprovado por Deus? Eu quero ser aprovado por Deus. Então é necessário que a gente passe por lutas e tribulações. É necessário. Mas o principal é o que faremos quando passarmos por lutas e tribulações? Ou o que estamos fazendo quando passarmos por essas lutas e tribulações? O que o Senhor nos aconselha é que a gente não desanime, que a gente não desista, que a gente continue correndo, que a gente continue se esforçando, que a gente continue lutando, que a gente continue focado em Jesus, porque certamente nós veremos a recompensa de todo esse esforço quando nós estivermos com o Senhor na glória. Portanto, irmãos, continue, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Eu quero orar com você e pedir para que Deus te ajude e me ajude, para que a gente seja capaz de colocar essa palavra em prática. Não se esqueça disso, irmãos. Nós estamos numa maratona e a nossa vida cristã não pode parar. E essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, pelo que o Senhor nos ensinou nessa noite, de que estamos numa maratona cristã e nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar. Nos ajude, Pai, porque sabemos que durante essa maratona enfrentaremos diversos obstáculos e barreiras. Que o Senhor nos dê força, Pai, para buscarmos inspiração na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. Esse peso em excesso, Pai, esse sobrepeso. E que o Senhor nos ajude a tirar também da nossa vida todo o pecado, porque o pecado faz separação de nós para com o Senhor. Nos ajude, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que a melhor escolha que nós fizemos na nossa vida foi seguir ao Senhor. E assim nós te agradecemos pelo cuidado e o amor que o Senhor tem tido por cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoa o corpo de Cristo, Pai, que nós possamos continuar, porque é isso que o Senhor espera de uma igreja saudável. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E eu quero trazer uma mensagem para você que ouviu essa palavra e ainda não tomou uma decisão de ser um discípulo e seguidor de Jesus. Quero dizer para você que Jesus te ama muito. Ele te ama muito. E quer que você seja salvo, que você reconheça os seus pecados, confesse seus pecados, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa tenho convicção absoluta que será a melhor decisão da sua vida e que você possa tomar essa decisão. Nós estamos aqui como Igreja Batista Jerusalém abertos para te ajudar nessa decisão, estudar a Bíblia com você e poder abençoar a sua vida. Portanto, eu quero fazer essa oração por você, para que Deus te abençoe e te ajude, para que uma vez que você tome essa decisão de ser um seguidor de Cristo e faça parte desses corredores espirituais que estão correndo uma maratona espiritual, que você junto conosco possa participar dessa corrida almejando
um dia estar com o Senhor Jesus Cristo no céu. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Amém? Senhor Jesus, o Senhor tem visto as pessoas que estão participando desse culto de uma forma digital, através, Senhor Jesus, dessas ferramentas digitais que estão sendo disponibilizadas. Que o Senhor ajude essa pessoa, Deus, a confessar que o Senhor é o nosso Salvador e que o Senhor nos perdoou dos nossos pecados e que somente em Ti podemos ter vida e que somente através de Ti, Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Nós te agradecemos por isso e por causa do seu amor por nós, nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a Tua salvação possa alcançar pessoas, ó Pai, nesta noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, estamos chegando ao fim de mais um culto. Glórias a Deus por esse tempo que nós tivemos a oportunidade de dedicar ao Senhor, mesmo virtualmente ou cada um na sua própria casa. Mas é bom que a gente tenha um momento, um tempo que nós possamos dedicar ao Senhor. E que durante a sua semana você também possa ter esses momentos com o Senhor. Não espere até o domingo para ter um momento com Deus como nós estamos tendo. Que durante a semana você possa ter momentos com Deus também que vão te ajudar a fortalecer a tua fé. Como nós aprendemos hoje na palavra de Deus, que a nossa vida, ao longo da nossa vida cristã, que a gente continue correndo. Que essa é a nossa meta da semana, continuar correndo. Que a nossa vida cristã, a gente precisa continuar nos esforçando no caminho do Senhor. Não importa as circunstâncias, as dificuldades e as lutas que nós teremos que enfrentar. E eu quero agora orar por você e abençoar a sua vida para que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por este culto. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque novamente o Senhor falou conosco. E também muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu condições e recursos para que pudéssemos cultuar ao Senhor, ainda com todo esse distanciamento social que estamos passando. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar em prática essa Tua Palavra durante a semana. Por mais difícil que seja e por mais difícil que esteja esse momento, que o Senhor nos ajude a continuar, a perseverar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor ajude e possa abençoar de uma forma especial cada uma das famílias aqui representadas da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada um dos jovens e adolescentes da nossa igreja, cada uma das crianças aqui da nossa igreja e que possamos persistir nos caminhos do Senhor. Assim nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa que tivemos, ó Pai, de estar na Tua presença. Em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém.
Yeah. How about that second verse right here? I tears in my eyes. Down in my mind, y'all. Nevertheless, you took me out of it. Thought I was trapped, sinking so fast. Your unfailing love lifted me. And you never leave me. And I keep on moving forward with you. Come on, let's go. Wherever you lead, I follow. Beautiful, let's go. Wherever you lead, I follow. Say, no turning back. I'm coming to the kingdom. Such a time as this, you have a plan. I don't wanna miss a woman. My destiny for me is certain. Future's in your hand. Say, Jesus, I will follow you. No turning back. I'm coming to for such a time as this. You have a plan and purpose that I don't wanna miss. No. My destiny, yeah, is certain. My future's in your hands. Jesus, I will follow you. No turning back. Give it up, let's go. Come on. Follow. With you, the future. Go. Let's go. Where you lead, I follow. No turning back. One more time, clap your hands. Come on. If you know you're not turning back, somebody, anybody, if you love Jesus, scream! I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, y'all. Don't go with me. Still I will follow. No turning back. Don't not go with me. I'll not go with me. Still I will follow. No turning back. Come on, no turning. Here we go. The cross before me. The world behind. No turning back. The cross before me. Behind. No turning back. No turning back. Watch this. This cross I'll carry till I see Jesus. This cross I'll carry on till I see Jesus. This cross I'll carry till I see Jesus. This cross I'll carry. This cross I'll carry. This cross I'll carry. Till I see Jesus. No turning back. No turning back. No turning I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Don't not go with me. Still I will follow. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind. No turning back. No turning back. The cross before me.
question here in Houston, Texas. How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.